Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é dia de São Mateus, apóstolo, mártir, mas também nós estamos então fazendo a nossa novena a São Miguel. Ontem, o primeiro dia da novena, a gente meditou sobre São Miguel como cheio da graça de Deus e do amor. Ontem a gente meditava que, no fundo, Deus veio ao encontro do homem, vem ao encontro dos anjos para nos fazer participar da vida dele. Ontem a gente viu que os anjos foram criados com dons especiais, mas esses dons não dão o direito de verem a Deus. Nenhuma criatura é capaz de ver a Deus por si mesmo, pela própria natureza. Então é necessário uma ação da graça para que qualquer criatura possa ver a Deus. Assim acontecerá conosco, dependendo da perseverança de cada um no dia da nossa passagem. E que São Miguel, então, quando ele responde, ele dá o sim a Deus diante dos outros anjos. No fundo, foi um grito de amor. Por muitas vezes a gente tem aquela noção de São Miguel como um anjo bravo, e foi lá e deu como se fosse um tapa na boca de Lúcifer, um cala-boca Lúcifer. Mas no fundo, o foco do coração de São Miguel, vamos colocar assim, do que estava em São Miguel era Deus, o amor a Deus. E aquele amor a Deus rompe de tal forma que faz estremecer o céu, e aí sim precipitar o demônio ao inferno. E que quando ele dá esse grito de amor por Deus, essa resposta a Deus, aquilo a gente viu ontem, que Deus vem ao encontro então de cada um desses anjos e eleva cada um desses anjos conforme o grau de amor que eles respondem. Então, aquilo que a gente chama de hierarquia angélica, ela não é simplesmente pré-estabelecida por Deus, mas ela é contínua e se faz a partir dessa resposta, desse sim que cada anjo dá a Deus. Então, a divisão entre o coro dos anjos se dá justamente por isso, pelo tanto que eles amam a Deus. São Miguel, nenhuma criatura amou tanto a Deus como São Miguel, a não ser a Virgem Maria. E é por isso que ele ele está na hierarquia angélica dos serafins. Quando ele se torna um serafim, ele puxa todos os anjos juntos. Todos os anjos que falaram sim a Deus vão com ele também, de forma que é como se ele fosse o general. O general do quartel, ele tem em si todas as outras patentes.
Ele é general, mas ao mesmo tempo ele é coronel, ele é capitão, ele é tenente, ele é sargento, ele é cabo, ele é soldado. Ele tem nele todas as outras patentes. Então, é por isso que a gente chama São Miguel tanto de serafim, como arcanjo, como anjo, como trono, como potestade, porque ele traz, ele alcançou um grau de santidade tamanho, de amor a Deus tamanho, que ele traz em si, então, todas as outras divisões dos soldados, e com isso, os outros vêm no vácuo. Hoje, a gente vai meditar sobre uma outra frase que está lá na ladainha: São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino. E o segundo coro dos anjos, que é o coro dos querubins. Então, abaixo dos serafins, que são aqueles 7 anjos que o padre falava ontem, que São Francisco, para exemplificar, a gente viu também que anjo não tem corpo, mas São Francisco, para exemplificar, vai falar que os serafins, se eles tivessem corpo, eles teriam um corpo do tamanho do universo, e esse corpo pegando fogo de amor por Deus. Então é assim o amor de São Miguel por Deus. Hoje então é São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, e a gente vai meditar os querubins, que de novo, ele é São Miguel, ele é general, e ele também é então serafim, e também é querubim, de forma que no terço dos anjos, na nossa dezena, entre aspas, pode vai chamar de dezena, mas na nossa dezena, o que a gente pede aos querubins? Que os querubins nos dê a perfeição cristã. Vamos ver então. A primeira coisa que você vai lembrar, que o padre tinha falado que os anjos, lembra da formiguinha? Os anjos diante de Deus são umas formiguinhas, e Deus é esse paredão aqui, não é? Então a formiguinha não tem nem noção do tamanho, da grandeza que é Deus, mas por um desígnio de bondade, Deus vai ao encontro da formiguinha e traz ela para morar ali no paredão. Só que para isso, o padre falou ontem que era necessário que os anjos passassem por uma prova, não é? Aqui o degrau aqui, ó, é uma prova. Você chegar aqui, você tem que superar esse obstáculo. Para os anjos, e o padre dizia ontem também, a prova é um gesto de amor a Deus, de Deus também. É um gesto que Deus manifesta para que eles possam dar o sim a Deus. Pensa assim, quando você foi casar, você precisou falar o sim lá para sua esposa, para o seu esposo. Deus então, ele cria os anjos, e não é simplesmente criou e largou eles lá, não, criou e os chamou para o amor. Essa prova é também amor de Deus. Para nós, a prova, a gente também está numa prova. A prova é durante essa vida. Nessa vida a gente tem que mostrar que ama a Deus. Mas a própria prova já é amor de Deus, porque só o fato da gente estar vivo já é amor de Deus. Só o fato da gente ser chamado para esse amor já é amor de Deus. Assim também com os anjos. Então, eles foram criados, como o padre disse, nenhuma inteligência, nenhum intelecto é capaz de ver a Deus pela própria natureza. Então Deus vai ter que vir ao encontro. Para vir ao encontro é necessário que eles manifestem um amor. São Miguel deu um grito de amor ontem. Qual foi esse grito? E por que desse grito? Por causa da prova. Qual foi a prova? Deus criou os anjos, como o padre falou, as formiguinhas estavam distantes ainda de Deus, mas Deus lançou uma pergunta para eles. Lembra ontem? Os anjos são inteligências puras, então a prova deles tem que ser algo de inteligência, relacionado à inteligência. Essa prova, é lógico que não vai ser uma prova de matemática, não vai ser um vestibular. Essa prova é uma pergunta que Deus fez para os anjos.
vocês estão dispostos a me amarem se eu, Deus Todo-Poderoso, me unir de forma íntima? Na teologia a palavra é hipostase. Vocês estão dispostos a me amarem se eu, Deus Todo-Poderoso, me unir a uma das criaturas de forma íntima e única? A palavra chique é hipostase. Deus falou essa pergunta e deixou os anjos debaterem. Os anjos são seres, como a gente viu ontem, de liberdade, inteligência e vontade. Então deixou eles debaterem. No meio daqueles anjos havia um anjo que foi criado com mais inteligência, com mais poder, com mais beleza, que era Lúcifer. Só que tudo isso ele recebeu de Deus, e tudo isso não prova que ele ama a Deus. Lúcifer então tira a conclusão de que se Deus vai se unir com uma das criaturas, vai ter que se unir com a criatura mais perfeita que existe, a criatura criada mais perfeita que existe, no caso, ele. Lúcifer, ele pensa: Deus não vai se unir com um cavalo, com o cachorro, com a árvore. Deus não vai se unir com o ser humano. Nós, anjos, somos maiores que os seres humanos. Deus então vai ter que se unir com um anjo. Se ele vai se unir com um anjo, ele vai ter que se unir com aquele que é mais belo, mais inteligente, mais poderoso, que sou eu. Se Deus vai se unir comigo, logo eu serei Deus. No livro de Ezequiel, no capítulo 38, tem lá a passagem que fala do rei de Tiro, que era um rei soberbo, ruim, e era muito rico. E sempre os padres da igreja, os santos da igreja, viram esse rei de Tiro como um símbolo de Lúcifer. E lá no texto fala que ele era um querubim, que andava das montanhas, era cheio de inteligência, era cheio de beleza, de pedras preciosas, e tal e coisa, e tal e coisa, e tal e coisa. E de repente, esse rei de Tiro, que simboliza Lúcifer, ele pega e fala assim: portanto, eu sou Deus. E aí o texto fala que esse rei caiu como um raio e se tornou um desgraçado. Quando então os anjos começam a debater, Lúcifer já pensa: Deus vai se unir comigo. Só que a resposta de Deus é outra. A resposta de Deus é que Deus, o projeto dele é que ele vai se unir com o ser humano. Você fala: peraí, como assim? Primeiro que não é comigo, e segundo que nem anjo é, um ser humano. Não, está errado. Porque se Deus Todo-Poderoso vai se unir com o ser humano, significa que eu vou ter que servir o ser humano. Sabe aquela coisa? Você sabe com quem está falando? Sabe aquela soberba da pessoa, quando a pessoa fala assim? E isso que Lúcifer falou para Deus, viu? Você sabe com quem está falando? Você está sendo injusto. Você está sendo você está errando nesse projeto, porque o ser humano não é nada. Se Deus vai se unir com o ser humano, então eu vou ter que adorar, cuidar, olhar o ser humano? Não aceito. E Lúcifer então deu um grito de ódio no céu, deu um grito de revolta no céu: não servirei. Está lá no livro de Ezequiel também. Quando ele fala isso, começa aquilo que a gente chama de batalha no céu.
Essa batalha no céu não é uma batalha de luta, de MMA, é uma batalha de ideia. Porque um anjo começa a falar assim, não, mas ele é Deus. Outro fala assim, não, mas eu não sei o quê. Ah, mas o outro começa assim, e começa aquela confusão. Quando tem aquela confusão, e Lúcifer soprando no ouvido dos outros anjos, não, está errado, vamos revoltar, está errado. É com os anjos que ele tem que se unir, não é com o ser humano. 1/3 dos anjos cai na conversa dele. Lá no Apocalipse capítulo 12 fala dessa batalha no céu, e aí fala que o dragão varreu com a sua cauda 1/3 das estrelas do céu e jogou elas aqui. Ou seja, esses anjos se transformaram então em demônios, mas ainda está nessa briga, está nessa confusão, e ninguém se entende, e começa aquela... É aí que tem esse grito no céu, é aí que tem esse grito de amor a Deus, que é São Miguel. A palavra Miguel, como você sabe, significa quem é como Deus, e é isso que São Miguel grita. Mas repara que ele não grita aquilo que o padre falou ontem, ele não grita simplesmente porque ele quer colocar o demônio no seu lugar, ou quer esmagar o demônio, ele grita porque ele ama a Deus. O coração dele está voltado para Deus, então olhando para Deus, ele dá um grito, opa, quem é como Deus? É esse amor, e nós vamos ver também na novena, e é essa humildade, ao mesmo tempo que tem o amor, tem a humildade aí. Por isso que quem é orgulhoso não é verdadeiro devoto de São Miguel. Há um grito então no céu, quem é como Deus? E isso que precipita o demônio no inferno. Ele, olhando a beleza, a glória de Deus, ou sabendo quem é Deus, dá esse grito que faz todo mundo calar a boca. Mas de novo, repara que a gente tem a ideia de que então São Miguel é um anjo bravo, né? Não, gente, é um grito de amor a Deus. Só que esse amor é tamanho que é fogo, que é espada, que é lança. Percebe? O padre falava ontem, lembra? O zelo de São Miguel. Por que ele nos corrige? Por que ele nos puxa a orelha? Porque ele ama tanto a Deus que ele não aguenta ver a gente fazendo burrada. É o zelo. Esse zelo, esse amor é enorme no coração de São Miguel e dá um grito, e esse grito que precipita então o demônio no inferno. A prova então foi o quê? Qual foi a prova? Abra seu ouvido agora. Aceitar que o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, ia se fazer homem. Essa foi a prova que Lúcifer e os demônios não aceitaram. Para São Miguel, se Deus falou que é assim, eu amo Ele tanto, que pronto, acabou. Mas para Lúcifer não, ficou justificando, ficou questionando, e até hoje questiona. O que está na ladainha? São Miguel, adorador do Verbo divino. De forma que, olha só, São Miguel, se São Miguel, nenhuma criatura, tirando Nossa Senhora, na minha opinião, São José também, amou mais Deus do que os dois, vamos pôr os dois, eu acho que é os dois, Jesus, Maria e José. Ninguém amou mais a Deus do que São Miguel. Então ninguém amou mais a pessoa de Jesus Cristo encarnada, Jesus lá nenezinho, na gruta de Belém, na barriga de Nossa Senhora, como criança, como adulto, na cruz, ressuscitado. Ninguém amou mais a Jesus do que São Miguel. Ninguém adorou mais o Verbo de Deus, lembra? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
e São Miguel adorando ali. De forma que, olha agora, se Jesus se fez homem, e a treta foi por causa de nós, porque no céu nós seremos semelhantes, não a São Miguel, nós seremos semelhantes ao Verbo de Deus, nós seremos semelhantes a Jesus. Então, se a treta foi em relação a nós, se Lúcifer não aceitou que Deus se fizesse homem, e São Miguel aceitou, adorou e amou, significa que depois de Deus, depois de Nossa Senhora, de São José, ninguém ama mais você do que São Miguel. Porque quando ele olha para você, ele vê Jesus feito homem. Ele sabe que a treta foi por causa de mim, por causa de você. Ele sabe o quanto que Deus me ama, o quanto Deus ama você. Capítulo 3 de São João: Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. São Miguel sabe disso. E é por isso que, se ele ama a Deus, se ele ama Jesus encarnado, ele te ama. Porque quando ele olha, ele vê a pessoa de Jesus em você. E é por isso que ele também nos corrige. Agora veja, como o padre falou, esse sim de São Miguel, ele traz desenrolar das coisas. As coisas desenrolam. Então, por exemplo, quando ele fala o sim, ninguém foi tão alto no amor a Deus como ele e os outros 6 serafins. Ele, lembra que o padre falou no começo da homilia? Puxou todos os outros anjos juntos. E a segunda escalão de quem mais amou a Deus, dos anjos, são os querubins. Vamos ver o que os querubins têm a ver conosco e com isso tudo que o padre está falando. Os querubins, primeiro, eles aparecem no texto bíblico. A primeira vez que os querubins aparecem no texto bíblico é quando Adão e Eva pecam. E aí Deus coloca 2 querubins na porta do céu para fechar o céu. Por que será? Porque olha que coisa, a treta não foi por causa da gente, mas aí a gente pegou e se revoltou contra Deus. Os querubins, eles são anjos de adoração, de profunda adoração, de adoração a Deus. Como? Por isso que o padre está falando, pela encarnação do Verbo. Eles adoram a Deus amando esse projeto de Deus de ter se feito homem. Quando o homem fala não a Deus, os querubins falam assim: então está fechado aqui. Porque aquilo que era para ser de fato graça e glória, vocês perderam. De novo, qual que é a missão dos querubins? Adorar o Verbo de Deus feito homem e nos amar. O padre acabou de falar de São Miguel, e nos amar também. O homem se voltou contra Deus, está lá os querubins falando: daqui não vai passar. Enquanto vocês não aprenderem a adorar o Verbo de Deus. Percebe isso? Aonde mais aparecem os querubins? Aparece na Arca da Aliança. Olha que fala o texto do Êxodo: fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma peça só, com o propiciatório. Os querubins tinham asas estendidas para cima,
cobrindo com elas o propiciatório. Estavam com as faces voltadas uma para a outra, com o rosto voltado para o propiciatório. A Arca da Aliança. Faz de conta que aqui o altar é a Arca da Aliança, não tem as velas. A Arca da Aliança está aqui, é uma tipo de baú, de caixa de madeira revestida de ouro. O que estava dentro da arca? Os 10 mandamentos, o maná, a vara de Moisés. O que tinha na tampa da arca? O propiciatório, que era o lugar da presença de Deus, era o lugar da Shekinah de Deus. Deus se fazia presente em cima da arca, nesse lugar chamado propiciatório, que é o meio da arca. Entre o propiciatório tinha 2 querubins, 2 imagens de anjos que Deus mandou fazer, um em cada extremidade, um de frente para o outro, e os 2 com asas cobrindo assim o rosto, ou seja, em adoração. Os querubins são anjos que adoram o Verbo divino. Por que Nossa Senhora é a nova Arca da Aliança? Porque em Nossa Senhora, dentro de Nossa Senhora está a nova lei, que é Jesus, o novo maná, que é Jesus, o novo sacerdote, a vara de Moisés representa o sacerdócio, que também é Jesus. Então esses querubins na tampa, eles representam o quê? Anjos que adoram o Verbo de Deus, anjos que adoram a encarnação do Verbo de Deus. Onde mais aparece? Aparece em Ezequiel. Em Ezequiel aparece a figura de querubim assim. Eles têm 6 asas, 2 cobrem os olhos, 2 abertas e 2 tocam o mundo. Esses querubins, de novo, anjo não tem corpo, mas é para representar algo. Esses anjos, eles têm 4 faces, 4 rostos. Um rosto é de uma criança, um rosto é de um leão, um rosto é de um boi, um rosto é de uma águia. Quando você vê na liturgia, às vezes no ambão, esses 4 animais, esses 4 seres, um homem, uma criança, um leão, um touro e uma águia, esses 4 seres, eles simbolizam o quê? Os 4 evangelistas. O homem, porque no Evangelho de Mateus, a genealogia começa falando fulano fez fulano, que fez fulano, que fez fulano, que fez fulano. No Evangelho de Marcos, o Evangelho começa no deserto, que era onde o leão vivia, lá no tempo de Jesus. No Evangelho de Marcos, o Evangelho começa no templo, onde tinha o sacrifício dos animais, dos touros. E o Evangelho de Mateus começa antes da criação de todas as coisas, ou seja, lá no céu, e é por isso que é uma águia. Então veja, se os querubins, eles têm 6 asas, significa assim. Primeiro, o que significa essas 6 asas? Significa assim, as asas de cima estão cobertas, está cobrindo o olho, ou seja, a glória de Deus. A glória de Deus é tamanha que eles cobrem o rosto. As asas abertas significam a grandeza deles. E por que eles tocam o mundo? Encarnação do Verbo, porque eles adoram o Verbo encarnado. Por que eles têm essas 4 fases que simbolizam os evangelistas? Porque é nos evangelhos que conta que o Verbo se fez carne. De novo, o que são os querubins? São os anjos que adoram o Verbo feito carne. Aonde mais aparecem os querubins? Aparece várias vezes, mas aqui o padre pegou no Apocalipse. Olha só,
O primeiro aparentava um leão, o segundo era semelhante ao touro, o terceiro de um homem, o quarto parecia uma águia, em pleno voo. Com um desses seres, 6 asas eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Ou seja, é assim, esses olhos aqui representam o poder que eles têm e a capacidade de enxergar as coisas. Olha que coisa, lembra que o pai falou? Não perca isso. Os querubins, junto com São Miguel, são os anjos que adoram o verbo divino. Olha o que eles falam no Apocalipse. Eles eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Olha agora. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Anjos de adoração ao verbo encarnado. No Apocalipse fala que esses anjos pedem a justiça da adoração. Você sabia que você participar da missa é uma virtude de justiça também? A justiça é dar a cada um aquilo que é devido. Quando você participa da missa, você está dando o culto devido a Deus, não por você, nem por mim, mas porque quem está celebrando a missa é Jesus. Então, ao mesmo tempo que eles adoram o verbo de Deus, São Miguel está no meio aí, hein? Eles adoram o verbo de Deus, adoram a encarnação do verbo, eles têm que adorar a missa, porque é onde o verbo de Deus se manifesta, porque é onde está a nova arca da aliança. Quando então na missa canto santo, todos os anjos estão presentes aqui, mas de modo especial São Miguel e os querubins, que vão adorar a humanidade de Jesus na hóstia consagrada. Não é assim que a gente fala? Que a hóstia é corpo, sangue, alma e divindade. O verbo de Deus se fez pão. Temos aqui, verbo panis factum est. O verbo se fez pão. Então eles vêm e adoram aqui. Essa adoração, então, é a perfeição cristã. Qual que é o tema hoje? São Miguel é perfeito adorador do verbo de Deus. Qual que é o coro que a gente está meditando? Os querubins. O que a gente pede na segunda dezeninha dos anjos? Que o Senhor nos conceda pelos querubins a perfeição cristã. Qual é a perfeição cristã? Adorar o verbo de Deus. Padre, eu não entendi nada que o senhor falou. Muito bem, você vai guardar só isso. Nessa missa você vai pedir para que os querubins e São Miguel te ensinem a adorar Jesus, o Filho de Deus que se fez homem, de modo especial na missa, na Eucaristia. Quando você comunga, os querubins, olha o tamanho, olha o poder desses anjos, eles estão adorando o seu peito. É isso que tem que pedir nessa noite. Canta as oferendas.